Boa tarde. Amém. Deus abençoe a todo mundo. Amém. É uma grande apreensão. Para mim, talvez, acho que nem todos estão sentindo como eu estou me sentindo. Não por nervosismo ou alguma coisa, mas a responsabilidade de estar falando, trazendo a palavra, que na verdade é um alimento para a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, a gente não pode nunca se confundir. Não é um grupo, não é uma congregação, mas a igreja do Deus vivo é somente aquele que está firmado na palavra de Deus. E para a gente saber quem é a igreja do Deus vivo, é somente a gente olhar para si mesmo e olhar para o espelho da palavra. É uma coisa simples. Simples. Então, os irmãos, vamos colocar de pé para a gente. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 5. É o Sermão do Monte. Muita gente conhece. É um sermão muito famoso, mas é uma coisa que a gente não tem visto naqueles que se dizem que vão subir por rápido, que é a igreja de Deus vivo. Que hoje a pergunta mais não é se Deus está conosco, onde estão os sinais? Não é, mas se a coluna de fogo está conosco, onde está a nossa transformação à imagem do Filho de Deus? Vamos ler. Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Uma pequena oração. Glorioso e eterno Deus, amado e soberano Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, lhe damos graças por mais esse momento, te pedimos pela sua misericórdia. Amém. Esteja conosco, Senhor, Amém. nos esclarecendo e nos transformando, Amém. Senhor, através da tua presença. Amém. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, Amém. nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. Quando o irmão Rosendo, ele disse que eu estaria aqui, para trazer uma palavra, eu não estava esperando, e geralmente sempre há um tema a ser apresentado. Como eu não tinha tema, o irmão Rosendo, ele já disse, se você subir aqui e falar Jesus Cristo é o Filho de Deus, é bom demais. Então esse é o tema, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso todos nós sabemos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os próprios demônios foram até Jesus, se curvaram e disseram: sabemos quem você é. Você é o Filho do Deus Altíssimo. Então a questão de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus é mais profundo. Porque se até os demônios estão dizendo por aí, entendeu? Então, sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e pelo ensinamento que Deus vem nos dando através do ministério quíntuplo, que também nós somos filhos de Deus. Amém. Como Jesus, idêntico, porque ele não se envergonhou de nos chamar irmãos. Se ele não se envergonhou, é porque a nossa natureza é a mesma. Amém. Se ele é divino, os filhos de Deus são divinos. Amém. Se ele é santo, os filhos de Deus são santos. Amém. Se ele é puro, os filhos de Deus têm que ser puro. Agora, se somos os filhos de Deus, aonde está essa santidade? Aonde está essa divindade que deveria estar sendo emanada? Não somos a luz do mundo?
Aonde que está essa pureza de coração? Se alguém pisa no nosso pé, já sobe aquele fogo. E sobe da onde? Do coração, né? Do coração. E a gente foi ensinado pelo próprio Deus, pela coluna de fogo, o coração é a mente. Entendeu? Se a gente está no caminho do rápido, como nós cremos, eu creio que todo mundo crê, que já está na fase do rápido, na primeira fase. O irmão Brano, ele disse que o ministério debaixo do 7º selo é o ministério tríplice. Então, alguma coisa precisaria estar acontecendo. Eu quero avisar os irmãos que eu não sou fanático, não é fanatismo, mas uma coisa a gente tem que se perguntar: aquela pirâmide ali, em que fase estamos lá? Se nós estamos dentro do arrebatamento. Porque antes do arrebatamento teria que ter amor fraternal. Esse amor fraternal, onde está? Eu coloco junto com os irmãos, porque tendo a minha própria experiência, vendo que a gente está ouvindo, e como o irmão Oliveira, ele disse, o irmão Branco Surek também disse, olha, a gente ensina, mas parece que não estão entendendo. Eu ouço as pregações do irmão Domingos, é coisa tão profunda que o Eterno fala através dele, que Deus fala através dele. Amém. Glória a Deus. Mas o Espírito da palavra trazendo essa transformação deveria estar numa atuação, nós deveríamos já não ser mais meninos. A gente está trabalhando para não ser menino, mas eu creio que nós estamos sendo meninos quando nós vemos a coluna de fogo vindicando a sua palavra e nós ainda continuamos com o mesmo pensamento mesquinho, vendo o próximo com o mesmo pensamento de antes, quando a gente não era batizado, imergido na água, nem imergido no Espírito, sendo que a própria palavra ela diz que quando a gente andava segundo a carne, a gente via segundo a carne. Agora, a gente está andando no Espírito, seguindo a coluna de fogo, e a coluna de fogo, o próprio profeta, ele deixou a gente muito bem esclarecido, é o imóvel de Deus. Então, se o próprio Deus está nos transformando, quando os filhos de Israel estavam seguindo a coluna de fogo, algo estava acontecendo. Por quê? O sapato não gastava, era uma coisa que era vista, é vista. Não é uma simples transformação de entendimento, mas não vinha a manifestação física. Doenças, não havia doenças, o pé não inchava. Se naquele tempo ele seguindo a coluna de fogo tinha essas manifestações, e hoje, depois de tudo esclarecido, o segredo dos selos todos abertos, o conhecimento de Deus declarado na mensagem, alguma coisa acontece com o povo de Deus, eu não digo com o povo de fora, o povo de Deus mesmo, que ainda está se fechando para essa mensagem da última hora. E o problema não está na coluna de fogo, não está em Deus e também não está no ministério quinto, mas em nós mesmos. Mas por quê? Justamente porque Mateus diz aqui, dando testemunho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, essa humildade de espírito, a coluna de fogo tem que estar produzindo isso em nós. Se não está, não é uma coisa de um falar de outro, mas de nós olharmos para nós mesmos. Se eu não estou alcançando essa humildade de espírito, eu estou realmente seguindo essa coluna de fogo? A pergunta para nós, diz bem aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Choram porque a conta está atrasada? Chora por quê? Chora porque o filho apanhou na escola? Não. Esse chorar aqui, segundo a Escritura, é chorar por causa da iniquidade que há no mundo. Chorar por causa da injustiça. Bom, se a gente está perdendo o nosso tempo, seguindo o que o povo do mundo segue, com certeza a gente não está chorando por causa da injustiça que há no mundo, por causa da iniquidade, porque nós não estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. É só a gente se perguntar, quanto tempo a gente chorou? Se dobrou o joelho, a gente chorou? Chorou por quê? Eu chorei porque tem algum doente em casa, chorei porque, Senhor, não sei.
Mas, e por causa da justiça? O profeta falava, veja aí hoje quem é que está gemendo por causa da iniquidade que está no mundo. Quem é que está? Vai lá, o Espírito vai e marca, não é isso? Quem é que está gemendo? As nossas orações. Se há que a gente tem feito orações suficientes. Por quê? A vida que o profeta de Deus, inspirado por Deus, deixou como exemplo foi uma vida de oração constante. Você vê em todos os testemunhos, para quem tem testemunho, eles que estavam, quem? Profeta e os irmãos que andavam com ele. Ia numa reunião, antes da reunião, orava. Vinha da reunião, orava. Não é assim? E a vida do Filho de Deus, o nosso irmão maior, terminou uma reunião, orava. Começou, orava. A vida de constante oração. Foi o hino que foi cantado. Entendeu? Então, essa renovação, como o Senhor está nos chamando, só vem através de oração. Para ser humilde de espírito, só vem através de oração. Para chorar, por causa da iniquidade que há no mundo, vem através do quê? De oração. Porque o momento que você está em contato com Deus, você está sendo transformado na imagem dele. Moisés em contato com Deus, em contato com a coluna de fogo, o que aconteceu? Ele descia do monte e o rosto dele. É simples. Se você está contemplando a coluna de fogo, você vai refletir esse resplendor. Agora, se eu estou contemplando o jornal, se eu estou contemplando, eu vou refletir o quê? Medo. Eu vou descrer de toda a palavra de Jesus Cristo. E é por causa disso que, apesar do empenho do ministério quíntuplo, ainda a noiva parece que está, mas não está. Mas nós cremos, como o irmão Brana disse, que há uma noiva aí. Amém. E a gente deve se esforçar para estar nela. Entendeu? Porque aquele discurso de nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos o povo do profeta, esse discurso é o mesmo da religião. Uma religião diz, nós guardamos 10 mandamentos. Outra diz, nós temos o batismo certo. Outra religião diz, nós temos tal revelação. Claro que o outro vai dizer, nós somos a noiva. Mas a Escritura nunca disse isso. A Escritura mandou cada um. Creio que o irmão Rosendo pregou isso, não sei se foi na vida que eu ouvi ou foi no culto passado. Mas está na hora de nós olharmos cada um para si mesmo e ver. Eu sei que tem uma noiva. Agora, eu estou nela? Em que degrau eu estou daquela pirâmide ali? Fé, virtude, conhecimento, eu estou crescendo. Porque o hábito vem ali depois do amor fraternal. Minha fé, a virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, que é o extremo zelo e amor por Deus. Amor fraternal. Isso tem crescido? Porque se não tiver crescido em nós, a gente não está seguindo a coluna de fogo não. Porque transforma. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas, quando a presença de Deus verdadeiramente está na nossa vida, a gente é transformado. Não é palavras. Porque a gente vai refletir como Moisés desceu do monte. E qual é o nosso monte? Oração. Moisés disse que ficou 40 dias prostrado. Não quer dizer que a gente vai ficar 40 dias também prostrado também, porque a questão de Moisés foi Deus que chamou ele para cima. Então se Deus chamou, ele tem condição de ficar 40, 100, 200, 1000 dias prostrado. Foi Deus que levou até ele. Agora eu vou querer, vou ficar orando 40 dias. Não funciona assim, vocês sabem. Todos nós fomos ensinados por Deus através do profeta. Para não ir para os extremos. Para alcançar essa maturidade, essa estatura, chegou a hora da noiva olhar cada um para si mesmo. Tem sido pregado em todas as mensagens, renovação de mente, coração, um novo espírito. Sim, se é pregado um novo coração, um novo espírito, o nosso entendimento tem que estar sendo transformado e as nossas atitudes também. Porque onde está a presença de Deus, vocês vão ouvir direto. Tem que haver transformação. Senão a gente vai continuar se repetindo aquela coisa. A denominação é assim. Os outros pessoal da mensagem é assim. Mas nós estamos com o mesmo discurso. Se o hábito está aí, se nós estamos na primeira fase, o alarido vem com uma mensagem. Essa mensagem transforma.
A próxima fase é o quê? Ressurreição, não é? É a voz. Amém. Como é que a gente entra na segunda fase, se a primeira fase a gente está relaxado? Entendeu? O que eu tô procurando dizer aqui não é querendo matar a fé de ninguém, nem a minha, nem querendo colocar dúvida no coração. Mas a Escritura diz que não deixemos de congregar para nos exortar e nos admoestarmos. Amém. Porque congregar e louvar a Deus, amém. Congregar e adorar a Deus com nossas ofertas, amém. Congregar e orar, amém. Mas a Escritura diz também para congregar e nos exortarmos mutuamente. Porque o dia se aproxima. Porque onde não há conselho, o povo se dispersa. E o conselho que a gente segue é daquele conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Entendeu? A palavra diz também: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Além da semeadura, que todo mundo aqui já conhece, a misericórdia, da maneira que a gente julga, é a maneira que a gente vai ser julgado. Isso é indiscutível, indiscutível. Da maneira que a gente olha, a gente vai ser olhado. Da maneira que a gente fala, a gente vai ser também falado. É um português estranho isso que eu estou dizendo, mas todo mundo entende. Diz mais ainda: bem-aventurados os limpos, puros de coração, porque verão a Deus. Amém. Puro de coração, puro. O que é limpo? Puro de coração. Jesus disse: porque do coração dos homens saem os maus pensamentos, os homicídios, a avareza, a prostituição, a inveja, a lascívia. Todas essas coisas procedem de onde? De dentro e contaminam o homem, do coração do homem. Agora, um coração puro só vai sair palavra. E que palavra? De Deus. Porque só a palavra de Deus é pura, purificada 7 vezes e refinada. Se o nosso falar não está sendo conforme a palavra de Deus, a nossa conversa com os nossos familiares, com nossos amigos, no emprego, em todo lugar, não estão sendo palavra de Deus, com toda certeza, volto a dizer, a gente não está seguindo a coluna de fogo. Por quê? Do que o coração está cheio, isso fala a boca. Isso fala a boca. Então, o puro de coração, o limpo de coração, é aquele coração que só sai a palavra de Deus. Amém. Também é um desafio, porque sair palavra de Deus e a gente está agindo errado, com certeza. A pessoa que está ouvindo vai dizer: esse é um hipócrita. Então, a pureza de coração só vem através da palavra de Deus. Quando o coração está abundantemente cheio da palavra de Deus, você só vai falar a palavra de Deus. Porque não é uma pureza, eu não tenho condição de purificar meu coração, nem ninguém tem condição de purificar o coração. William Branham teve condição de purificar o coração dele? Não. Ele disse que quando ele era menino, ele pegou uma espingarda lá, sei lá, e quis matar, não sei quanto, ele pipocou, não estourou nenhuma. Ele falou: foi misericórdia de Deus. Olha que mente! Mas era mente de um profeta. Ele era puro de coração, mas foi transformado. E essa promessa não é somente para um profeta, é para toda a noiva de Cristo. Amém. A pureza do coração vem somente a uma total abnegação, uma total rendição à palavra de Deus. Amém. E para isso todo mundo sabe, tem que morrer. Morrer para si mesmo. Porque se não morrer para si mesmo, não morre para o mundo. É impossível. É impossível. A primeira coisa que tem para fazer para seguir a Cristo é morrer para si mesmo. E esse é onde a noiva está, onde nós estamos, onde o Ministério Quíntuplo está atuando, e nós devemos também acompanhar essa transformação que está sendo pregada, que é a palavra de Deus. Eu creio, a palavra que foi pregada, o salmo que foi pregado. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E que rio é esse? O profeta disse: essa é a palavra, rio de água viva fluirão do seu ventre. É o que? A palavra, o Espírito é a palavra, não é verdade? O Espírito é a palavra. Esse rio, ele vem da Nova Jerusalém, a palavra vem de cima, a palavra vem. Jesus estava aqui, a palavra vem de lá, através de Jesus, a palavra vem, Cristo vem, a palavra está indo. Esse rio, tem muitas pessoas que pensam que é rio, água, vai chegar, vai ver um rio, uma água pura, cristalina. Não tem o espiritual da coisa. Esse mesmo rio, essa mesma
palavra fluiu através de quem? Dos apóstolos. Fluiu através de quem? De todas as eras, de todos os anjos das eras. E esse mesmo rio vai o quê? Ele vai desaguar em 1909, puro, numa cabana. É esse mesmo rio que sai do trono de Deus que vem. Agora esse rio é o quê? É a palavra, é a mensagem. Amém. Agora a Escritura diz que aquele rio, ele vai até o Mar Morto e tudo se torna sangue. Não tem vida, mas gera vida. Quanto mais esse rio que veio através do quê? Do profeta, gerar vida em nós. Cumpriu o seu papel no seu tempo, cumpriu o papel. Cumpriu em 33, cumpriu em 46, cumpriu em 50, cumpriu em 65. Agora a gente não pode ficar vivendo naquele tempo. Se esse rio, ele vai jorrando para a vida eterna, ele deve estar jorrando aqui em algum lugar. Eu creio que eu estou bebendo dele, vocês não creem? Porque esse rio, ele está passando aqui em Francisco Morato. Esse rio que vai purificar o coração, esse rio que vai nos tornar misericordiosos, esse rio que vai nos tornar preocupados em ver a salvação dos outros, para chorar por carinho e cuidado, ele está passando aqui. Porque eu faço um desafio a qualquer pessoa, onde é que essa mensagem pura está passando aqui no Brasil, se não for aqui para Francisco Morato? Porque a gente sabe, a mensagem veio através do profeta de Deus, e a mensagem é a própria palavra de Deus. Ela veio, ficou tudo confusa, como todo mundo sabe. O irmão veio, precisou orar, para que esse rio, fluísse através dele. Amém. Foi somente em 77 que o irmão veio, ele pôde verdadeiramente se alegrar com esse rio. Amém. Aí ele começou, a presença. Agora eu falo, qual outro ministério que estaria pregando a presença, se não era o ministério do veio? Senão ele teria ido atrás e procurado saber. Mas precisou, como diz a Escritura, o Espírito sopra onde quer. Então, esse rio que purifica o coração, como diz o Sermão da Montanha, esse rio que nos torna misericordioso, passou por Liveiro, passou esse rio, passou por mais quem? Branco Sueque. E depois, todo mundo já sabe, é esse rio que está passando aqui. Amém. Quem vai dizer o contrário? Verdade. Se é o próprio Deus que está testificando que é a palavra pura. É esse rio que está passando aqui. Amém. Agora a questão da transformação de mente é de acordo com o quanto a gente bebe nesse rio, né? Verdade. Porque como vamos beber nesse rio? Eu creio que todo mundo aqui se lembra de Gideão e dos 300. Deus falou, desce com todo mundo para o rio lá. Agora tem uma maneira específica de se beber água para ser eleito por Deus. Foram mais de não sei quanto lá. Quantos mil? Deus falou, tá muito. É a mesma coisa. Que esse rio que tem passado, por mais que nós sejamos um número pequeno, mas, como diz o próprio irmão Mário Nina, o irmão Domingos fala, vai se afunilando. Porque muitos vão bebendo desse rio, mas às vezes não bebem da maneira correta. Do mesmo jeito que em Gideão, muitos beberam daquele rio. Vocês conhecem a história, eu creio. Amém. Muitos beberam água daquele rio e foram desaprovados pelo Eterno. Falou, esses daí podem voltar. Não beberam da maneira correta. Ele disse, somente aquele que com a mão pegar a água no rio e beber assim, só esses são os eleitos. E o que significa isso? Porque os outros todos já viram o rio lá, já passaram, já se debruçaram, já beberam, outros já pulam na água, já. Mas o nosso Senhor Deus, ele disse, não, somente aqueles que beber com a mão, pegar a sua porção certa para o seu dia, para a sua hora. E aí, o que acontece? Todos aqueles que com a mão pegaram, eles tiveram discernimento. Por quê? Eles não foram se abaixando, todo mundo se abaixando, e não está nem vendo se vem soldado, todo mundo estava virado olhando para baixo. Só que aqueles que pegaram com a mão, eles estavam atentos, águia, aqui bebendo água, olhando o que vai vir. Os outros, Deus falou isso daí, pode mandar embora. É somente aquele
que bebe a água desse rio que está fluindo aqui, mas continua com os olhos atentos na peleja que nós estamos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Entendeu? Então, essa luta, onde que ela é travada? Então, nós devemos beber essa água que está passando por aqui. Desculpa, eu devo estar falando muito alto, que eu estou... Essa água que está passando por aqui, que a gente tem que estar bebendo, nós temos que estar discernindo contra quem estamos lutando. E essa batalha se trava na mente, todo mundo sabe. Batalha jamais pelejada. E essa batalha, voltando a dizer o que disse no princípio, se trava entre cada um olhar para si mesmo. Veremos. Eu sei que existe uma noiva, eu estou na noiva, eu sei que existe um rio que flui do trono de Deus, está passando aqui, mas eu estou bebendo a forma correta, estou sendo transformado, estou caminhando de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória, porque esse é o único jeito. Vocês podem pensar ao contrário, mas eu não pense mal, estou falando isso para mim também, porque essas reflexões vêm em mim. Vêm em mim. E não é uma coisa que nós devemos forçar. É somente crer na palavra de Deus. Amém. E lembrar que essa batalha está na nossa mente todo momento. Porque somente os puros de coração verão a Deus. Somente os pacificadores é aqueles que procuram a paz. Procuram a paz com quem? Não é paz com o ímpio, né? Porque não é o sentido, estou em paz com você, você ficar do seu jeito, estamos em paz. Isso é ecumenismo. Está todo mundo em paz. Isso é ecumenismo. A Escritura diz, quando dizer que é paz, vão estar todo mundo em paz. Não é essa paz aqui que ele está falando, não é esses pacificadores aqui. A Escritura diz, tem paz com Deus. Amém. Jesus, quando sempre apareceu, ele falou, fiquei em paz, tem paz comigo. Ou seja, é a paz de Deus. Então, os pacificadores são aqueles que têm a paz de Cristo e podem passar essa paz adiante. E essa paz só vai ter aquele que está sendo transformado pela palavra. Amém. Que nós sabemos, quando a gente fala coluna de fogo, todos aqui são instruídos. Coluna de fogo, nós sabemos que onde está a coluna de fogo é onde está a palavra pura e inadulterada. Então, quando a gente se refere a coluna de fogo, seguir a coluna de fogo, você sabe que você está seguindo o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra. E se é o verdadeiro ensinamento, se a gente não está sendo transformado à imagem do Filho de Deus, há algo errado conosco. Mas o próprio Deus está aqui para nos levar à perfeição. Amém. É somente crer. E bem-aventurado perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurado quando sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós. Agora, quando é que a gente é perseguido pelo nome de Cristo? Quando eu estou falando, Jesus te ama, a pessoa fala, quero saber disso. Isso daí não é ser perseguido pelo nome de Cristo. É quando eu estou falando Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo. Não, ser perseguido pelo nome de Cristo. Cristo é justiça. É quando você é perseguido por causa da justiça. Cristo é verdade. É quando você é perseguido por causa da verdade. Você vive uma vida verdadeira e você é perseguido por isso. Essa é a verdade. Quando é que somos perseguidos? Por causa do nome dele. O nome dele é paz. Quando você quer estar em paz com Deus, andar corretamente diante da palavra, e às vezes a esposa, o esposo, o filho, a família, o emprego, todos vão começar a te perseguir. Dizer, você é fanático, mas você também fica sempre só falando de Deus, você também fica só reprovando a gente. Isso é ser perseguido pelo nome. Não é o nome Jesus, o nome Jesus. O nome de Deus é a presença de Deus. Amém. Então, onde tiver a presença de Deus, aquele vaso em que Deus estiver se manifestando vai ser perseguido. Porque ele porta um nome. E o nome, a gente sabe, e a palavra é revelada, é a presença de Deus, que ele está lá para manifestar a sua palavra. Então você vai ser perseguido. Se nós não estamos sendo perseguidos por isso, é porque a palavra não está sendo manifestada, a presença não está lá. E o nome de Deus, que é a sua presença, a sua palavra sendo manifesta, não está também na nossa vida. Essas coisas temos falado tudo por causa de quê? Porque aquele que diz que Jesus é o Filho de Deus, esse está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a questão é muito mais profunda, a questão de somente falar Jesus é o Filho de Deus, eu sou Filho de Deus. A questão é ser semelhante ao Filho de Deus. Isso nós procuramos que estamos no caminho, mas como eu vejo, não sei se o irmão, mas nós estamos muito aquém, porque os degraus ali são 7,
antes do arrebatamento ali, antes de vir a pedra de coroa. E onde é que a gente está ali naquele degrau ali? Então, essa é a questão. Não falo como reprovação, mas para que a gente possa se levantar, orar e pedir para que Deus venha nos transformar, amém, nos tirar do caminho para que ele possa tomar a direção. Essa é a verdade. Amém. Então o Senhor falou para a gente se alegrar quando a gente é perseguido. Então é para isso que a gente tem que estar olhando. E ser perseguido por causa da palavra de Deus é ser perseguido porque você quer andar correto com a palavra. E andar correto com a palavra é somente dizer o que Jesus disse. E dizer o que Jesus disse é viver o que ele viveu. Porque dizer e não viver está sendo hipócrita, é mentiroso. Entendeu? Então está na hora, como diz o irmão Domingos, está na hora de a noiva, aqueles que crescem a noiva, se desapegar totalmente de toda a imagem que o mundo imprimiu na nossa mente, do que é ser uma pessoa correta, do que é uma pessoa verdadeira e sincera, e adotar o ponto de vista, a mente de Deus, doxa de Deus, do que é uma pessoa verdadeira, do que é uma pessoa correta, do que é uma pessoa cristã, e de quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Estamos caminhando nessa direção. Mas também não devemos enganar a nós mesmos. A própria Escritura diz, para não nos enganarmos a nós mesmos. Entendeu? E olhar para nós mesmos e para o espelho, que é a palavra de Deus. Amém. Se eu estou sendo transformado conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se eu continuo com a mesma mente de outrora. Porque não é saber termos, mas é ser filho de Deus. Amém. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer. Que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E cremos que somos o Filho de Deus. Mas nós devemos esperar a palavra do próprio Filho, do próprio Deus dizer: Tu és meu filho. Como ele disse por irmão mais velho, ele vai dizer para todos: Tu és meu filho. Amém. Na frente de toda a criação. Esperamos essa palavra dele. Exato. Já passou a hora, não sei que hora que eu comecei, acho que foi uma meia hora. É que eu... Certo então. Exato. E referente a esse mesmo assunto, em 2 Coríntios 3,18, ele diz como nós poderemos nos tornar filho de Deus, aproveitar todo esse ensinamento que vem sendo feito através do Ministério Quíntuplo, que é bem claro, como os irmãos já estão instruídos, o Ministério Quíntuplo não está em nenhum homem, mas está em Deus mesmo. Amém. Se nós tivermos isso bem claro em nossa mente, a gente nunca vai tropeçar. Por quê? A gente nunca vai olhar para o homem. Porque do mesmo jeito que Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Entendeu? E a gente sabe que o Filho do Homem é Cristo. E Cristo, se Ele está aqui, Ele vai atrair todos a Ele mesmo. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele está dizendo aqui que a única maneira de nós sermos transformados é estarmos olhando para Cristo. Amém. E todos sabem que Cristo é a palavra, mas nós não devemos nos enganar. Cristo é a palavra, que Cristo é assim, a Bíblia. A gente sabe que Cristo é a palavra feita manifesta na sua hora. Amém. Então, se o próprio Deus, a presença de Deus está aqui, a própria presença de Deus está aqui, nós não estamos contemplando a Ele, nós não estamos sendo transformados à sua imagem. Um exemplo. Bom, Cristo, Ele traz as novidades do reino futuro, do reino dos céus. Se eu estiver olhando constantemente, sendo alimentado do que Ele está dizendo, da notícia que Ele traz do reino do céu, as revelações fresquinhas do Pai que Ele traz e Ele entrega à igreja, eu vou ser transformado por essas revelações. Agora, se eu não fico olhando para Cristo, mas eu fico olhando, por exemplo, para a televisão, para o jornal,
eu vou ser transformado à imagem de quem? A imagem do mundo. Eu vou viver com medo. Eu vou viver com medo do meu próximo. Cada semelhante meu vai ser um potencial inimigo meu. Porque quem fica contemplando as coisas que o mundo apresenta, ele fica uma pessoa neurótica. O irmão Branco já disse. Se eu deixo de contemplar a Cristo e contemplo todas as notícias que o mundo dá, ao invés das notícias que vêm do reino do céu, que são as revelações, eu vou viver uma pessoa completamente escrava de novo. O que vai acontecer? O que acontece com a nossa geração? Eu vou ter uma casa, nessa casa vai ter 2 Rottweiler, além desses 2 Rottweiler vai ter a cerca elétrica, além dessa cerca elétrica vai ter a câmera na frente, além da câmera na frente tem um guarda passando toda hora com moto, assoviando. Por quê? Porque essa pessoa está escrava, ela está escrava de Satanás novamente, porque ela está contemplando o quê? O mundo ele só vai colocar medo em você. Uma pessoa dessa pode crer? É impossível. Qualquer promessa de Deus para ela vai ser impossível dela crer. Ela vai ter que procurar a religião. Agora, se você está contemplando a face de Cristo, que está na sua palavra, com certeza você vai ser cada vez mais liberto, porque diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes ele disse, se permanecerdes na minha palavra, e a minha palavra permanecer de vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém. Então conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para ser liberto, você tem que permanecer na palavra, ou seja, na presença do Filho. Amém. E a palavra permanecer em você, aí então você é liberto. Amém. Por que a igreja vive um tremendo medo? Todo mundo com medo um do outro. Porque não estão contemplando a face de Cristo. Nunca. Está contemplando o quê? De manhã assiste um jornal, está falando de morte. No almoço vai comer assistindo um jornal, está falando de morte. No dormir vai assistir, está falando de morte. No emprego estão falando de morte. Essa pessoa, ela está liberta? Nunca. Por mais que ela carregue a Bíblia, por mais que ela prega, por mais que ela faça qualquer coisa. Ela pode estar na mensagem, fora da mensagem, mas ela não está liberta, porque ela está escravizada pelo medo. Nós temos um profeta enviado por Deus que ele disse, o medo é do diabo. Porque aquele que é aperfeiçoado no amor não vive no medo, não teme. Amém. Ele disse, não tem mais quem pode matar o corpo. Não foi assim que nós aprendemos? Amém. Então, se somos filhos de Deus, temos que ser cada vez mais libertos. Amém. E fique bem entendido, que não estou pregando, não estou falando fanatismo, mas somente o que a palavra diz, para não ser mais escravo do medo, porque cada vez que a gente é entregue a tudo o que vem de fora do reino de Deus, a gente continua sendo escravizado, porque tudo que vem fora da palavra vai nos conduzir para a escravidão novamente. Escravidão dos nossos bens, escravidão da nossa casa, do nosso carro, escravidão do nosso corpo, escravidão da nossa família, dos nossos filhos, escravidão da nossa imagem, escravidão de tudo. Por quê? Isso veio de Cristo? Não veio. Isso veio através de Paulo? Não veio. Isso veio através de William Branham? Não veio, porque todo mundo conhece a história dele. Não veio. Mas, como já foi pregado, essa neurose que está cegando o corpo de Cristo, essa neurose, por causa de quê? Por estar contemplando as coisas do mundo, não está contemplando a palavra de Deus. Por que não estão contemplando a palavra de Deus? Simplesmente porque não estão vendo Cristo aqui, não estão vendo a palavra sendo manifesta e revelada. Por quê? É só aqui na igreja que a gente vê a presença de Deus? Não. É quando a gente está fazendo o mais simples serviço de casa ou de qualquer outro serviço. Se a minha mente está desligada de Deus, eu não estou seguindo a Cristo. Por quê? A Escritura diz claramente que você já morreu para o mundo. Então não tem mais momento da minha vida onde eu estou desligado, onde eu não estou sentindo a presença de Deus para me ser transformado. Que se tem um momento que eu estou desligado das coisas de Deus, é porque eu não estou na presença de Deus. Então essa é a questão. O filho de Deus, ele tem que saber de que reino ele pertence. Amém. Aonde ele está vivendo. Amém. Porque a gente tem essa lição. Se você está aqui, você está refletindo o lugar que você está. Se você tem seu corpo
lá, seu corpo teofânico lá em cima no céu, vai refletir aqui. Amém. Agora, se você tiver o corpo lá no céu, vai refletir aqui também. Agora, é impossível. Você imagine, o seu corpo lá, que reflete aqui, o seu corpo lá, na presença de Deus, algum momento ele vai deixar de estar adorando, de estar na presença de Deus? Um pouquinho aqui. Deixa um pouquinho a palavra. Consegue imaginar o seu corpo teofânico lá saindo um pouquinho da presença de Deus para fazer alguma coisa? Isso é impossível, não é impossível? Então, quando a gente está aqui fazendo qualquer dos mínimos trabalho, a gente sente que a gente está desligado de Deus, é porque a gente não está caminhando na luz. Porque é impossível, não é você está ligado aqui com o seu corpo teofânico, logo desliga, logo está ligado, logo desliga, logo está na luz, está fora da luz, está na luz, está fora da luz, está na luz, fora da luz. Que bagunça é essa? Não existe isso. Se você nasceu no reino de Deus, se você nasceu naquela dimensão, é impossível ter essa separação. É impossível. É impossível eu estar olhando para o meu irmão e estar criticando, estar pensando mal do meu irmão. Será que o corpo lá está fazendo isso na presença de Deus? É uma coisa impossível. É impossível. Porque não existe essa coisa. Entrar na presença de Deus, sair, entrar, sair. Aquela coisa que a gente aprendeu na religião. Hoje eu estou na graça. Não faça eu sair da graça. Isso não existe. Para o Filho de Deus não existe isso aí. Então, essa é a questão dos filhos de Deus, como a gente foi ensinado. Se a igreja soubesse a posição dela, o rápido aconteceria. E a posição dela ficou bem claro que a posição dela é de filho legítimo de Deus. E filho legítimo de Deus é parte de Deus, e é tão divino quanto a Deus. E todo filho de Deus que tem o seu corpo teofânico, porque todos têm lá na presença de Deus, é aquele mesmo corpo, é aquele mesmo potencial que o próprio Jesus Cristo, na eternidade, parou lá e falou: haja luz. Esse mesmo potencial tem todo filho de Deus. Amém. Claro que isso só age através da vontade de Deus. Não é da vontade de haja luz, haja terra, isso não. Porque essa palavra não veio do Filho de Deus, mas veio de Deus no Filho de Deus. E todos aqueles que são filhos de Deus têm essa mesma natureza. Amém. Só que ninguém imagina que vai sair construindo um universo aí, porque a palavra não diz que ninguém vai construir um universo, não. Mas a posição do Filho de Deus é essa. Entendeu? Se a gente está vivendo aqui e fica essa coisa inconstante, gosta de irmão, não gosta, aquele irmão isso, mas um dia está isso. Isso está refletindo uma grande meninice, como Paulo disse. Ainda é menino. É menino. E como a gente já está no último minuto, já estamos dentro do rápido, a palavra restaurada, o ministério aperfeiçoa a igreja, está na hora do medo ir embora. Está na hora do medo ir embora. Só que o medo tem que ir embora, mas não pode entrar o fanatismo. O medo tem que ir embora e entrar a verdadeira fé na palavra de Deus. E agir somente por causa dela. Porque o Filho de Deus, nosso exemplo, Jesus, ele agia completamente na fé na palavra de Deus. Ele disse: o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar, tudo assim. Nem tinha acontecido. Por que ele falava isso? Porque ele cria. E se Deus já falou que é isso, é isso. É impossível não ser isso. Ele mesmo dizia: Lázaro, ele dorme, mas ele vai ressuscitar. Isso é a fé de todos os filhos de Deus. Tem que chegar, porque essa não é uma fé desenvolvida em nós, mas é uma fé revelada em nós. É uma fé que vem direto dele em nós. Mas essa fé somente vai alcançar os nossos corações quando a gente for puro de coração e deixar de se preocupar com as coisas desse mundo. É a única maneira. Então, esse Sermão do Monte, que é a doutrina pura que Cristo trouxe, esse Sermão do Monte, ele vai se fazer manifesto na vida de cada um. Porque ele diz: somente os puros de coração verão a Deus. Então é impossível de outra maneira. E essa pureza de coração só é alcançada através daquela pirâmide ali, daquele estágio. Sem aquele estágio, a pessoa: mas aquele estágio é Paulo que tinha fé.
Irineu que tinha virtude. Pô, era só para então, eu não preciso de fé, eu preciso de virtude. É porque, não, a Escritura diz. Pedro, ele diz lá muito bem claro, para você, para os santos tem que estar, acrescente a sua fé, virtude, a virtude do conhecimento, temperança, e por aí vai. Então, é para todos nós. Se não está sendo acrescentado essas coisas, a gente está parado, estacionado. Ainda há tempo de nós revermos a nossa posição no corpo de Cristo, para a gente poder chegar à estatura do varão perfeito e levar adiante uma palavra que há de se manifestar a qualquer momento. O que é? Uma igreja pura e lavada que vai ter que subir. Ela vai subir porque está escrito. E é nisso que a gente se firma. Tá? Amém? Essa é a palavra. Eu peço que os irmãos, de novo, foi uma coisa que o irmão comentou, que a gente sempre fica meio apreensivo, né? Que a gente, nessa oração de despedida, eu queria que o irmão trouxesse a oração. E, de novo, pelos irmãos que estão viajando lá, né? Porque é sempre uma apreensão, né? Que a gente, umas notícias dessa daí, entendeu? E que cada um de nós possa orar um pelos outros, porque a edificação do corpo da igreja, a edificação da noiva, é quando a gente intercede, ora um pelos outros, porque somos parte do mesmo corpo, somos parte do mesmo corpo. Tá? E que Deus abençoe. E também eu peço para que os irmãos me desculpem do gaguejar, de alguma falha de expressão aqui. Eu espero que, pelo menos, não pela palavra, mas que o Espírito das palavras possa, né, atingir cada coração e trazer a realidade do que Deus colocou no meu coração. Amém. Deus abençoe eles. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu fico alegre quando a gente vê a manifestação de Deus aqui neste lugar. Muitas das vezes as pessoas acham que olham para uma pessoa e para outra, uma pessoa às vezes simples, mas nós lembramos de uma coisa aqui. Logo antes de a gente iniciar, foi colocado, olha, não olhe para o irmão Márcio, mas olhe pelo Espírito, que é o que vai estar nele, porque ele foi conduzido por ele. E eu gostei muito dessa pregação. Eu acho que é algo assim que para mim foi de grande valia e para todos nós. Que o Senhor continue acrescentando na vida do irmão. E nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus em simplicidade. Amém? Vamos orar então? Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade única que tivemos aqui nesta tarde, Pai. E nos alegramos, Pai querido, com a Tua palavra, com aquilo que o Teu Santo Espírito falou aqui à Tua igreja. Amém. Nos alegramos com cada irmão, meu Pai, e que cada um de nós possa ter sido acrescentado mais em nossas vidas, para que nós tenhamos motivação para virmos aqui, meu Deus, não somente para adorar a Ti, mas, Pai querido, também para, assim como foi falado, admoestarmos uns aos outros e podermos, meu Deus, compor este corpo, aleluia, porque sabemos que sem esta plenitude que estivermos deste corpo, jamais poderemos chegar, meu Deus, a essa estatura do varão perfeito. Amém. Queremos orar pelos nossos irmãos que estão em viagem, pelo acontecido. Nós sabemos que tudo está em Teu controle, Pai, e tudo está em Tuas mãos. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar abençoando a vida de cada um deles, haja de misericórdia com suas vidas, meu Pai, e que nós possamos aguardar o retorno deles em paz, na Tua presença, na Tua proteção, Pai. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E o inimigo às vezes tem se levantado contra os Teus filhos, tem se levantado contra aqueles que têm levado as boas novas do Evangelho. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, aleluia, que tem cuidado de cada um de nós, que tem cuidado dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa então os abençoá-los lá, Pai, e abençoar os irmãos que estão aqui também, que estamos aqui aguardando a volta deles, Pai querido, em segurança, Pai. Senhor, meu Deus, por todas as orações que foram feitas aqui pela irmã Lindaura, Pai querido, que nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso que pode todas as coisas. E por cada irmão que, Senhor meu Deus, se alegrou nesta tarde aqui conosco, Pai, que eles possam ter um retorno na sua proteção, aqueles que estão aqui próximos, aqueles que ainda vão seguir uma viagem, meu Pai, que os Seus guios direcione e os levem em paz.
no nome do teu Filho Jesus. Vamos orar no Pai Nosso nesta hora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cada um cumprimente a cada um em nome de Jesus.